de discurso presidencial na Assembleia Geral da ONU. Assembleia Geral da ONU, desde 1949, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. Não é por nada, não. Não tem nada de especial nisso. Mas, quando você pega a literatura escrita pelo Itamaraty, não queriam dar lá atrás espaço para os Estados Unidos abrirem, para a União Soviética abrir, convidaram o Brasil. E todos os anos o Brasil é convidado e confirma. Só em 2 ocasiões, acho que no 83, 84, alguma coisa assim, o Brasil não abriu. E desde então abriu. Mas, sempre, de 49 até 1982, era diplomata. Diplomata ia falar. Diplomata ia falar. O primeiro presidente a falar foi João Figueiredo. Fez o primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, João Figueiredo, e falou sobre questões importantes. Foi a primeira vez que um presidente da República, portanto, se pronunciou. Aí, então, José Sarney falou 2 vezes. Ele não largou assim, se elegeu, né? Tomou posse e falou, não. Diplomata nos 3 primeiros anos. Em 89, que foi o último ano dele, aí ele foi lá e falou. Aliás, ele falou também, ele falou uma segunda vez aqui, já me perdi, mas pouco importa. Collor falou 2 vezes, até nem podia ser muito mais do que isso, né? Porque ele caiu. Itamar Franco nunca foi lá falar. Fernando Henrique, que ficou 8 anos na presidência, só falou uma vez, no ano de 2001, um ano importantíssimo, o ano em que teve a queda das Torres Gêmeas, e ele disse que a luta contra o terrorismo não pode ser um embate entre civilizações, muito menos entre religiões. Aí ele propôs a expansão do G7, ele falou em verba, olha que interessante, defendeu verba para medicamentos de combate à AIDS, né? Não era Covid, combate à AIDS, e questionou, denunciou, ou propôs, né, a redução da volatilidade de capitais. Lula se elege, e no seu primeiro ano faz o discurso, faz em 2003, 2004, não faz em 2005, ano do mensalão. O mensalão tinha estourado lá por junho, julho, ele não foi falar. Quem falou foi o embaixador chanceler Celso Amorim, dizendo que não tinha nada a ver, mas ele voltou a falar Lula em 2006, 2007, 2008, 2009, mas não falou em 2005. Dilma falou nos seus anos quase todos, aliás, praticamente todos. Temer falou também, Bolsonaro nos seus 4 anos. Então, Lula é o chefe de Estado que mais falou na ONU. Foi a 7ª vez que ele falou na ONU. Aquela vez que ele não fez em 2005 era um ano emblemático, porque era a 60ª Assembleia Geral da ONU, 2005, e ele não falou. E dessa vez, então, Lula falou pela 7ª vez. Então, a tradição é o presidente brasileiro fala na abertura geral da ONU. Toda vez, e por ser o primeiro a falar, o discurso do presidente da República tem um ar um pouco mais generalista, passeia por muitos temas. Isso é uma característica da fala de quem abre os trabalhos. Porque, claro, ele vai escolher um tema e mergulhar? Não escolhe um tema e mergulha, ainda que tenha sempre uma ênfase. O desse ano foi desigualdade. A ênfase sempre existe e foi desigualdade. E um discurso desse tipo tem mais de um público como destinatário. Ainda que ele fale num fórum como esse, todos os chefes de Estado, o mundo, etc., ele está falando para o público brasileiro, para a sociedade brasileira e também para a sociedade internacional. Não imagine que o mundo para ouvir o que o presidente brasileiro fala. Nem o presidente Lula, nem o Bolsonaro, nem o Temer, nem a Dilma, nem o Collor, nem ninguém. O presidente do Brasil, né? Não é o personagem, não é o presidente americano. Tanto que o presidente americano foi o segundo a falar e amanhã as principais páginas de política dos jornais internacionais vão dar espaço porque diz Biden. Porque aonde tem Biden, tem mundo, porque está envolvido em tudo que é discussão mundial. E o presidente Lula, não por limitação do presidente Lula, mas por uma característica do Brasil, o Brasil tem uma limitação de ação. É muito importante na América do Sul, é importante na América Latina, faz sentido falar nas Américas, vai ganhando menos peso quando o mundo vai sendo olhado de uma maneira
mais geral, né? Então, por exemplo, quando ele denuncia o gasto com armamento e fala que se gasta mais com armamento do que com desenvolvimento, quem faz conta diz, olha, nem é muito importante o que diz o governo brasileiro, que o Brasil não investe em arma, né? Os gastos militares do Brasil não são expressivos. Mas também é um dado que não é como ele sugere, não. O gasto militar do mundo é de 2%. O gasto com saúde, por exemplo, é 10%. Ele disse que se gasta mais com armamento do que com desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Se for saúde, o gasto com saúde é 5 vezes o gasto militar. Se for com educação, é o dobro do gasto militar. Infraestrutura também é maior, ou seja, o gasto militar não é o que o presidente disse. E é preciso que se diga o seguinte, países, e existe um grupo de 20 países que registram um alto grau de conflito e, portanto, acabam tendo despesas muito mais altas. Não tem como ser diferente. Depois você vai para um grupo de países, mais ou menos umas 30 economias, onde está a China, está a Índia, está a Rússia, está os Estados Unidos, e que representam 90% da despesa global, gastam entre 2% e 2,5% do PIB. E é assim, vai. O presidente cita, por exemplo, gastos com arma nuclear e compara com o orçamento da ONU, mas a arma nuclear, o que se gasta hoje com arma nuclear é uma fração do que já se gastou com arma nuclear no passado. Feita essa pequena correção, porque foi uma liberalidade, provavelmente uma pesquisa feita em algumas fontes muito engajadas, mas de uma forma geral a gente pode dizer o seguinte, há temas que foram abordados pelo presidente que são muito oportunos, né? Racismo, xenofobia, a ênfase na discussão de desigualdade, absolutamente legítimo fazer críticas ao FMI, Banco Mundial, a velocidade baixa de resolução de conflitos da Organização Mundial do Comércio. Faz sentido, é importante a defesa da liberdade de imprensa, é o posicionamento, é importante. Aí vem, claro, aquela mistura ideológica, como essa tinta no armamento, ou o excesso, por exemplo, ele denuncia o excesso de desregulamentação dos mercados, e a apologia do Estado mínimo que não foi enfrentada. Nós não estamos vivendo no mundo do Estado mínimo. Vivemos, em algum momento, uma apologia, mas isso tem 30 anos. Né? Houve uma mudança muito grande. Joe Biden, que falou em seguida, observou que fez o maior investimento da história da humanidade em infraestrutura e tal, e isso não tem nada de Estado mínimo, ao contrário, isso tem de Estado máximo. Né? O mundo mudou nesse sentido. E ele denunciou a riqueza, a concentração de renda. A concentração de renda é algo real, existe a concentração de renda. De fato, existe uma fortuna na mão de um grupo reduzido de bilionários, cerca de 2 mil e poucos bilionários. Agora, há 100 anos, né, cento e poucos, um pouco mais de 100 anos, 110, 100 anos, o mundo conheceu o primeiro bilionário, que foi o John Rockefeller, 1916. Nós estamos falando do primeiro e hoje temos mais de 2 mil. E olha que interessante, nesse período a população do planeta aumentou 5 vezes, a riqueza mundial aumentou 35 vezes, a renda per capita aumentou 7 vezes. Ou seja, no mundo que tinha um bilionário, 25% das pessoas eram alfabetizadas. Hoje, no mundo da concentração que o presidente denuncia, que existe, 85% das pessoas do mundo são alfabetizadas. 80% das pessoas viviam na pobreza extrema há 100 anos. Hoje, 10%. É um absurdo ter 10% das pessoas na pobreza extrema nesse mundo de tantos bilionários. Mas imagine com um mundo que tinha um bilionário, 80% das pessoas viviam na pobreza extrema. A cada 3 nascimentos a 100 anos, uma criança morria. Uma criança morria, o que é uma coisa inacreditável. Esse número caiu barbaramente. Hoje é uma morte de criança para cada 25 nascimentos, não para cada 3 nascimentos. Não existia vacina, ninguém era vacinado há 100 anos. 86% da população mundial vacinada. Então, é importante dizer que o mundo enriqueceu uma barbaridade, houve concentração de renda, mas não significa que a riqueza não é utilizada para nada. Como se essas empresas
enormes não produzissem riqueza no planeta. Simplesmente se apropriassem e o dinheiro fosse todo para o bolso dos seus controladores. Isso é uma distorção. O discurso do presidente marca claramente, é muito parecido com o discurso que ele fez ao entrar na presidência da República. Desigualdade, preocupação com a fome, com a miséria, olhar para o meio ambiente, discussão, tema onde o Brasil é protagonista. Meio ambiente, o Brasil é protagonista. Questão climática, o Brasil é protagonista. E tem que ser protagonista, não pode se deixar levar por aquilo que dizem da Amazônia, por aquilo que querem que a Amazônia seja. O Brasil tem que ser presente e bater firme. Então, o presidente disse, falaram muito sobre a Amazônia até aqui, agora a Amazônia que está falando. E é importante, talvez tenha sido o momento mais importante nesse sentido, ou seja, quer discutir meio ambiente, quer discutir a Amazônia, quer discutir energia, é aqui. Brasil com energia limpa, um exagero no número, ele fala sobre porcentagem de eletricidade, mas a energia é uma porcentagem menor de energia limpa no Brasil. A gente tem muito petróleo ainda, bastante petróleo, e vai ter por muito tempo, e é bom que tenha. Nós não podemos deixar essa riqueza passar. A Fernanda Haddad falou isso no Canal Livre, inclusive. É uma coisa importante. Um discurso do presidente não foi um discurso cansativo, não foi um discurso longo, mas fala de temas, portanto, que dizem respeito ao que o brasileiro tem que ouvir. O ponto que destoa, eu apontei aqui alguns equívocos de números e percepções, mas é a ideia de que ele tem a capacidade de ser um personagem para discutir a paz mundial. Aí nós não podemos, por um lado nós podemos falar que é um exagero, e é um exagero, por outro lado é melhor ver um presidente discutindo a paz mundial do que ver um presidente, como por exemplo o presidente Bolsonaro foi na Assembleia Geral da ONU e defendeu o tratamento preventivo da Covid com o kit Covid. Quer dizer, é melhor ver o presidente exagerar, achando que o Brasil pode participar de uma discussão real sobre a paz mundial, que não pode até falar, pode, ele tem o direito de falar o que ele quiser, presidente da República, mas ele não tem oportunidade, não vai ter oportunidade, não é um personagem chamado para essa discussão. Mas é muito melhor ver o presidente falando da paz mundial do que defendendo tratamento preventivo para a Covid, passando vexame mundial, como foi o caso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, uma coisa lamentável. Então, está aí o discurso do presidente, a gente vai repercutir esse discurso, vamos conversar hoje excepcionalmente com o Fernando Schiller, devidamente convocado para dar a visão dele sobre isso. Acho que o Eduardo Barão também deve conversar com a gente, é isso? Sim. O Eduardo Barão vai entrar para conversar com a gente. Então, você vai ter uma visão mais geral. Essa é a minha visão. Não sei se você concorda ou discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.